Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para um pouco de reflexão na palavra de Deus, buscar aquilo que é concernente ao seu reino. Eu já queria agradecer a Deus pela volta do nosso trabalho, que iniciamos domingo. A glória de Deus, retornamos em plena segurança, né? Pedindo a Deus que nos cuide, nos proteja, né, desse momento que nós voltamos. A todos os irmãos, né, todas as igrejas que têm retornado dos seus trabalhos. Porque na verdade nós precisávamos desse retorno, porque a igreja estava já caminhando para a dispersão, né? De ficar um pouco dispersa do foco, né? De promover a glória de Deus através da palavra de Deus, através do nosso culto de adoração. E assim Deus proporcionou esse retorno, né? Que o Senhor nos ajude a permanecer firme, né? Que nos livramos desse grande mal que tem acometido a humanidade. Irmãos, eu estou mais uma vez aqui, grato a Deus, né, nessa semana, já que a gente não pôde fazer outros vídeos em questão de alguma circunstância de saúde, né, alguns exames que eu andei fazendo, mas estamos aqui para a glória de Deus e queria refletir um pouco na passagem do livro de Daniel, uma passagem muito interessante que eu fiquei refletindo esses dias lá na clínica, enquanto eu ia ser atendido, a respeito da preocupação das pessoas, né, de que é necessário a gente pedir a Deus, mas que eu ficava observando, as pessoas pedem a Deus sem nenhum compromisso que queira ter com Ele, mas justamente porque sabe que Deus é um Deus de misericórdia, Ele se compadece, é compassivo, né, para as nossas necessidades, mas que no fundo as pessoas não têm nenhum um pingo de, de adoração, de pensamentos, né, que volta a um arrependimento. Apenas elas querem, naquele momento de dor, naquele momento de luta, elas ser restauradas naquele instante, mas ela não tem em mente um compromisso com o próprio Deus, né? E eu ficava observando a clínica abarrotada de pessoas num período desse de pandemia, que eu fiquei até assustado, pensando que quando eu chegasse lá haveria poucas pessoas, já nesse quadro que a gente, de pandemia que nós nos encontramos, que pelo menos tivesse poucas pessoas a ser atendidas, mas ao contrário, era muita gente. E eu observava o semblante das pessoas de preocupação, de dor, né, de lamento, né, pessoas depressivas e de pessoas realmente assustadas com esse quadro. Até em você sentar perto delas, ela já olha com um pouco de preocupação, né? Então, e eu meditar justamente a respeito de o servo do Senhor, aquele que busca a Deus, ele busca pelo que Deus é, não pelo que Deus faz, né? Nós sabemos que Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, né? Mas a gente muitas vezes se apega e se prende a só pedir, né? E nada agradecer, ou ter um compromisso com o Senhor, dizer assim, Senhor, é a tua vontade. Será que a gente já parou alguma vez para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade? Então o texto, irmão, que eu queria compartilhar essa manhã, para a nossa reflexão, se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 17, em que é um texto muito conhecido, o texto em que os amigos de Daniel, eles vão enfrentar a fornalha, né? E o texto diz assim, capítulo 3, verso 17. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, irmãos, aqui está um texto que eu olhava aquele quadro e via justamente as pessoas falando muito em Deus, mas com pouca convicção de um Deus soberano que age da forma que Ele quer, como Ele quer, né, quando quer e com quem Ele quer. Mas como se as pessoas acreditassem que Deus tem um compromisso com elas de livrar, né, desse mal e das enfermidades que eles estavam passando, já que é uma clínica em várias especificações, né, de tratamento,
E a gente vinha de grávida a pessoas com câncer. Então eram vários tipos de pessoas que se encontravam ali. E eu ficava olhando justamente e observando essa preocupação, essa transparência dessa tristeza e dessa luta e angústia que essas pessoas estavam fazendo. E eu, ao abrir a Bíblia para meditar, que eu levei minha Bíblia, enquanto eu sabia que poderia esperar, porque geralmente quando eu vou, eles duram em torno de 1h30, 2 horas para chamar. Então eu levei para ocupar o tempo meditando. Então eu meditei nesse texto, irmãos, em que o rei ele impõe a esse servo que adora a estátua que ele construiu. E aqui está uma resposta clara de que a confiança deles era em Deus, mesmo que Deus agisse ou não. Eu queria ler novamente para a gente depois partir desse momento de oração. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, não serviremos, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Tome em tuas mãos teus servos, ó Deus, que estão nesse momento assistindo essa pequena mensagem, ó Deus, essa breve mensagem. Que o Senhor possa, Deus, trazer e refrigerar a sua alma. Ó Deus, esperança e confiança nesse Deus, que é um Deus soberano acima de tudo e de todos. Que possa, Deus, agir da forma que tu queres e como tu queres, ó Senhor. Mas nós te pedimos pela tua misericórdia, pela tua graça. Te pedimos, ó Deus, nos dá sabedoria, que a gente possa contemplar a tua bondade, a tua grandeza, na salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos concedeu. E as demais coisas, ó Deus, entendemos que é lucro, é bênção que o Senhor tem derramado em nosso favor. Por isso, muito obrigado por esse momento e nos ajuda a refletir um pouco na tua palavra, ó Deus, no nome do Santo de Jesus. Amém, amém, amém. Então, irmãos, justamente olhando para esse quadro que eu contei no início, em que nós temos visto as pessoas dizendo que adora a Deus, que ama a Deus, né? E que justamente espera no que Ele faz. Que muitas vezes esperam por vitória financeira, a vitória física, né, da saúde. E muitas vezes até dizem que ter essa fé. Eu tenho fé em Deus, né, que isso vai acontecer, que tal, que... Mas, de fato, elas têm essa fé só diante da forma que Deus age ou vai agir. Não é uma fé que espera na vontade de Deus ou na resposta de Deus. Porque, irmão, nós realmente, de fato, nós precisamos crer nesse Deus pelo que Ele é. Acima de tudo, um Deus soberano, que não precisa de intervenção e de nenhuma ação do homem para agir, né? Mas é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus amoroso, que age em nosso favor, né? E não precisa de nenhum de nós, né? Apesar de que muitas vezes as pessoas se encontram pensando que Deus precisa de nós, né? Mas nós, de fato, é que precisamos do Senhor. Pelo fato desse Deus ser soberano e gracioso para conosco, é motivo da gente render graça a Ele e crer que a vontade dEle sempre vai reinar. E como diz a palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Tem um autor, um estudioso, que ele disse uma frase certa vez. Ele disse assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Renda-se, e Deus se revelará. Que seja feita a vontade de Deus, e Deus determinará o que é melhor. Então, alegre-se por deixar a sua oração em suas mãos. Ele sabe quando dá, como dá e o que dá. E quando negar e quando reter também. Então, irmãos, na verdade, todo cristão ele devia ter um senso de obediência, né, a Deus, independente das circunstâncias que possa ocorrer à vida dele. Paulo sempre dizia assim, que estava pronto não só de pregar lá em Jerusalém, mas também até de morrer
pela causa de Cristo. Então, eu olho esse texto, irmãos, e vejo justamente alguém que cria sem ver, né? A fé é executada de verdade, de fato, sem ele ver a consumado o fato, mas pela fé, como ele disse, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, né? E se não, e se Deus não quiser nos livrar dessa causa, desse fato que vai estar às portas a acontecer, mas de forma nenhuma nós vamos nos dobrar, adorar outros deuses, né? E a imagem que, no caso aqui, Nabucodonosor levantou. E eu me lembro agora de uma história de Eusébio de Cesareia, um livro que eu estou lendo, que tem vários contos, né, apócrifos, né, mas são verdadeiros e não estão inclusos na Bíblia, mas tem referência bíblica de que nesse período de Cristo tinha um rei chamado Abigaro, ou Abigar V, né, que reinava em Edessa. E esse rei era ali na faixa da Síria, por ali, onde é a Síria atualmente, é naquele território por ali. Então, entre o quarto século, esse rei, se conta uma história da forma que esse rei executou sua fé. É muito antiga essa história e é tanto que é relato contado nesse livro, né, Os Pais da Igreja, né, a história eclesiástica, e mostra justamente esse rei, ele ouviu falar de Cristo, ouviu falar dos milagres de Cristo que ele estava executando, das curas, das bênçãos, e esse rei ele tem uma enfermidade muito grave, né, e como não estava dentro da sua região, ele mandou um mensageiro, conhecido por Ananias, ao encontro de Cristo com uma carta, pedindo que Cristo o visitasse, porque ele tinha ouvido falar nos seus feitos, e ele cria, de fato, né, que ele podia curar a sua enfermidade. E nessa carta, do conteúdo dela, ele dizia algo interessante, mesmo sem presenciar, sem ver presencialmente ao Senhor Jesus, mas pela fé daquilo que as pessoas diziam de Cristo, que já estava se espalhando a fama do Senhor, né, em Israel e naqueles países circunvizinhos, da grandeza de Deus, né? E ele disse que tinha apenas dois argumentos, né, que podia mostrar da grandeza desse Senhor Jesus, do que ele fazia. Ou ele era o próprio Deus encarnado, que desceu dos céus, né, que veio para fazer todo esse milagre, né? Essas duas possibilidades que ele via. Primeira, ou esse Deus, ele desceu dos céus, veio à terra para amenizar o sofrimento e a dor daqueles mais necessitados. E segundo, que ele era o próprio Filho de Deus, onde os feitos e as maravilhas que ele estava ocorrendo, só de fato quem tinha uma divindade. Então, esse rei reconhecia a grandeza de Cristo, e por isso ele buscou esse socorro, essa ajuda, mesmo sem conhecer, mas pelo exercício da fé. A gente lembra daquela passagem do servo, daquele centurião, que quando Jesus disse, vamos lá na tua casa que eu vou curar, ele disse, não precisa nem o senhor ir, basta uma palavra sua. O exercício da fé é acreditar que Deus pode agir, mesmo quando a gente não vê possibilidade, né? Então aqui esse centurião, ele disse, não, eu estou vendo a possibilidade, é o Senhor é toda a possibilidade que eu tenho nas mãos, né, da cura do meu céu, basta uma palavra sua, né, naquele fato tão conhecido nosso. O outro desse rei é justamente essa disse, não, pelas possibilidades que eu tenho visto aí, do que o Senhor faz, só essas duas possibilidades, ou é o próprio Deus que desceu dos céus, ou é o Filho dele, né, que está realizando essas maravilhas. Só quem tem poder é quem tem uma divindade, né, de fazer essas coisas, essas obras a qual o Senhor faz. Então a gente vai ver, irmãos, que é necessário a gente crer, né, como o próprio Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então esse homem foi um. Aqui os
Os amigos de Daniel, eles creram, né? Não viram, mas creram que e não se dobravam, porque sabia que o Senhor era soberano nos seus atos de misericórdia, de livrar ele ou não, mas que ele não ia deixar de servir. Então, certa vez, Leonardo da Vinci, eu estava olhando na clínica mesmo, onde eu estava, tinha um livro lá e eu peguei na estante para ficar folheando enquanto estava. Encontrei uma frase interessante que Da Vinci, ele recitou, escreveu. Aí ele dizia assim: obedeço-vos, Senhor, primeiro, pelo amor que devo, e segundo, porque vós sabeis abreviar ou prolongar a vida dos homens. Ou seja, o Senhor é soberano, é detentor da vida, e Ele pode abreviar ou Ele pode prolongar. Então a confiança é de justamente a gente crer nesse Senhor que pode todas as coisas, né? Um Deus soberano, que sempre está em prol do seu povo, né? Para consolar, para animar, para encorajar. Então, a gente vê, diante dessa possibilidade que o texto nos traz, da gente crer, independente se a circunstância que a gente venha passar seja restaurada ou não. A gente tem que crer que Deus é Deus em todo tempo. É Deus no meio da crise, é Deus fora de crise. Ele é Deus, Ele é Deus. Então, veja essa frase de Davi e justamente a gente deve nos colocar na mão do Senhor, entregar nossas orações e confiar. Porque Ele que tem Ele é que é detentor desse poder, né, de tirar a vida ou de preservar a vida. E Davi disse assim: é por isso que eu amo o Senhor. Então, muitas vezes a gente quer amar a Deus pelo que Ele dá, não pelo que Ele já deu, como uma eternidade, que a gente tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, onde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então foi o próprio Deus que nos concedeu essa graça. E a frase de Davi ainda continuava, dizia assim: se você não conhece Deus, você não pode adorá-lo, você não pode amá-lo. Se você amar a Deus pelo bem que você espera dele, e não pela sua virtude soberana, e ele deu esse exemplo magnífico de dizer assim: você é semelhante a um cão. Perdão. Você é semelhante a um cão que abana a cauda e mostra seu entusiasmo àquele que lhe der um osso. Se o animal conhecesse a superioridade do homem, amá-lo-ia bem mais. E ele faz justamente esse paralelo com a gente, né? Se o animal ele se alegra, balança a cauda por aquele que dá um osso, imagine se ele soubesse a capacidade que o homem tem de cuidá-lo, de preservá-lo, de ajudá-lo, né? Então ele amaria muito mais, não só pelo aquele osso, porque qualquer pessoa pode vir e deixar uma comida para um animal, né? Mas a gente tem que esperar e amar esse Deus justamente pelos seus atos soberanos. E saber que ele age da melhor forma possível, que para a gente pode ser até momento trágico, né? Que ele transforma em momento de bênção. Porque Deus é um Deus soberano, é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que cuida da sua igreja. E eu lembrando aqui dessa carta, né, quando eu estava lendo esse livro, aí o rei ele mandou essa carta pedindo que Jesus viesse à cidade dele, que ele estava sabendo que os judeus estavam perseguindo Jesus para matá-lo, e ele pediu: se o senhor vier para cá, aqui tem a nossa guarda, aqui tem nosso palácio, o senhor vai estar seguro aqui. Mas Jesus disse assim, Jesus respondeu essa carta pelo mesmo mensageiro, dizendo que ele poderia aguardar, porque ele ia ter que cumprir a missão dele, ele tinha que completar a sua missão e ser assunto aos céus. Mas isso ia demorar um pouco, mas que ele esperasse que o próprio Senhor ia mandar um discípulo dele para curá-lo.
E assim o fez, né? Segundo a carta e os relatos históricos, né? Não está na Bíblia, mas é um fato histórico que foi comentado por alguns estudiosos, né? De fato encontraram o escrito verdadeiro, em que esse rei fez essa menção a Jesus da sua confiança na sua cura. E ele esperou, e de fato aconteceu. Quando Jesus enviou os 70, dentre eles um homem chamado Adai, lá por volta do século 70, foi esse discípulo do Senhor e curou o rei, né? E a gente vai ver, irmão, uma passagem em Lucas 10. Eu queria aqui fazer essa leitura para a gente enriquecer mais nossa reflexão. E diz assim, Lucas 10, de 1 a 20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 que procedesse em cada cidade e lugar onde estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digo, é o trabalho do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido, curai os enfermos que nele houver e anunciá-lhes. A vós outros está próximo o Rei de Deus. Quando, porém, entrardes na cidade e não vos receberes, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se pegou nos seus pés, sacudindo contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o Rei de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então aqui foi nesse período que o Senhor enviou Tadeu, Adai, como era conhecido, para curar esse rei, né, dessa terrível doença a qual ele estava cometido, né, e curar sua enfermidade. Mas não só isso, de levar salvação para o seu reinado. Então, irmãos, a gente vai ver que as pessoas ainda buscam o Senhor pelos benefícios que pode receber dele, mas não atentaram do grande benefício que já receberam, que é a salvação. Então, aquele homem, ele se viu agraciado, né, e queria, em forma de agradecimento, entregar alguns ouro e prata ao discípulo, mas eles prontamente, como o Senhor disse, quando vocês forem, não levem nada, não traga nada. Diga ao trabalhador daquilo que vocês receberem, da alimentação, do cuidado que vocês vão ter quando vocês entrarem nessa cidade. Então foi justamente aí, irmãos, que a gente vê o cuidado de Deus diante de uma situação tão adversa. E esse rei que creu, né, naquilo que o Senhor estava fazendo. Então, quando esse homem entendeu que a fé é o alicerce para a salvação, ali prontamente o Senhor já executou a bênção necessária na vida daquele homem, né, dessa enfermidade, possivelmente, segundo os estudiosos, disse que era lepra, né? E ao encontrar o discípulo, ele
até se ajoelhou, aquele gesto, né, de se prostrar diante de reverenciar aquela pessoa, mas ele foi recebido por Tadeu da forma que o Senhor mandou em curar. E como ele disse, porque o, 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 o discípulo do Senhor encontrou fé naquele homem, por isso que o texto relata o seguinte, diz assim: e também respondeu Tadeu, porque é muito grande a tua fé naquele que me enviou, por isso eu fui enviado a ti. E se ainda crês nele, segundo a fé que tenhas, assim verás cumpridas as súplicas do teu coração, né? A gente viu lá no caso dos amigos de Daniel, né, que mesmo em meio a uma circunstância adversa de morte, mas não negaram ao Deus que eles tinham desejoso no coração e desejado no coração de render graça. O único Deus, o suficiente Salvador deles. É tanto que eles reconhecem. Olha, rei, entenda uma coisa. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se não, a gente não se dobra a essa estátua que o Senhor construiu para ser adorada. Então a história desse rei que eu estava fazendo esse paralelo, do rei Dedessa, é justamente a fé desse homem, né, mesmo na impossibilidade do próprio Jesus estar presente, mas ele creu, né, a sua fé foi no cuidado do Senhor, como o discípulo disse: olha, eu fui enviado a ti, e se ainda crer nele, segundo a fé que tens, assim verá ser cumprida a tua oração. E Abigail respondeu, de tal maneira que criei nele, que quis tomar um exército e aniquilar os judeus que o crucificaram. Se não me tivesse feito desistir o medo do Império Romano. Então, o entusiasmo dele pelas obras de Jesus era tanta que ele queria levantar no seu reino um exército para enfrentar o Império Romano. Mas ele temeu pela quantidade do exército que era grande do Império Romano. Então, ele desistiu dessa empreitada de enfrentar, né? Mas ainda seguindo o texto que eu quero ler para vocês aqui a respeito desse homem, diz assim: disse Abigail, também criei nele e em seu pai. E Tadeu disse: por isso vou pôr minha mão sobre ti em seu nome. E assim que fez, no mesmo instante, curou-se o rei da sua enfermidade e das dores que tinha. Então, irmãos, a gente vai ver agora a situação das pessoas que aí estão. Clamam a Deus, né, mas vindo naufragar na fé, quando não veio concretizado o seu pedido, porque o tempo é de Deus, Ele sabe no momento de agir. O que nós pedimos é sempre que Deus esteja abrindo nossa mente, nosso coração, para que a gente realmente entregue nossas orações em suas mãos e espere a resposta dele, né, que a resposta dele é a melhor possível. E diante disso, irmãos, a gente vê, eu vi naquela clínica pessoas desesperadas, né, algumas com um quadro bem difícil, né, de enfermidade, outras, né, ansiedade pelo o quadro da pandemia. E nesse contexto a gente vê a tristeza, a aflição, né, resplandecer no rosto daquelas pessoas, mesmo com a máscara, quando algumas vezes tiravam para respirar, né, a gente via o semblante de preocupação daquelas pessoas. Então a confiança está somente enquanto Deus está agindo, né? Se por acaso viesse a ser acometido por enfermidade do corona, elas automaticamente poderiam até perder essa fé, dizer, mas Senhor, porque eu fui acometido dessa enfermidade. Mas irmãos, a reflexão que eu quero trazer é justamente isso. A nossa confiança no nosso Deus não é pelas circunstâncias que a gente vem a passar, é pela eternidade que Ele já nos presenteou. Tudo que a gente vem enfrentar daqui para frente é pela graça, é pela misericórdia do Senhor, que a gente possa ser livrado ou não. As bênçãos do Senhor já foram derramadas em nosso favor, bênçãos celestiais em Cristo Jesus, como está lá em Efésios.
O quadro pode ser até respirador. Você está amedrontado, terrorizado com o quadro que já se instalou aí. Mas a nossa confiança tem que ser que esse Deus é um Deus que está além de qualquer circunstância ou dificuldade. É um Deus que age no impossível. E a gente tem sempre dito isso na nossa mensagem de encorajamento. Um Deus que age no impossível. Quando toda possibilidade ela naufraga, a gente tem Cristo como nosso suporte. Quando a força do homem se esvai, nós temos a força do Senhor para nos levantar. Então que nessa manhã a gente possa ser abençoado com essa mensagem. Confie no Senhor em todo tempo, na alegria ou na dor, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, dentro disso, já agradeço a Deus pela essa reflexão, que a gente possa meditar, em que esses homens deram uma lição no passado, num quadro aterrorizante de ser queimado vivo, onde a chama foi 7 vezes elevada de temperatura, para que não sobrasse verdadeiramente nada, mas naquele momento, aqueles homens, até aqueles que foram colocar mais fogo, aqueles homens morreram diante da temperatura que era muito alta, porém aqueles que estavam dentro foram preservados. O Senhor não evitou que eles entrassem na fornalha, mas evitou que eles fossem preservados dentro da fornalha. E o texto termina aqui, eu quero finalizar dizendo assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou-lhe o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntando-se os sátrapas, os príncipes, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre seus corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os mandos se mudaram, nem cheio de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça agora um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas serão feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, irmãos, é esse Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele não vai evitar de você enfrentar a dor, mas vai estar com você nessa dor. Ele não vai livrar você a enfrentar as feras, mas vai livrar você das feras. Então, irmãos, é momento de exercitar nossa fé, nossa confiança no Senhor e esperar única e exclusivamente dele. Se nós cremos que esse Deus é um Deus soberano, um Deus que age independente das circunstâncias, é um Deus que age independente daquilo que a gente possa pedir ou fazer, é um Deus que age de forma, irmãos, que vai muito mais além da nossa compreensão. Por isso nossa confiança tem que estar no Senhor. Nessa manhã que Deus nos abençoe, nos guarde, nossa mente, nosso coração, com a nossa confiança sempre elevada, esperando que Deus tenha o melhor para nós. Deus abençoe a todos. Eu queria encerrar com a palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento de reflexão. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento, ó Deus, em que o Senhor tem preservado teu povo, mesmo enfrentando essa crise, essa pandemia.
Mesmo o teu povo estando no meio de uma pandemia, ó Deus, o Senhor tem livrado eles. Tem feito, ó Deus, eles saírem ileso. Tem feito, ó Deus, eles saírem, ó Deus, até quando são acometidos pela enfermidade, ó Deus, em sair, ó Deus, com suas saúdes perfeitas, ó Deus. O Senhor tem recuperado, tem restaurado, ó Deus. E assim, Pai, nós queremos te agradecer por cada um desses irmãos que o Senhor tem cuidado. Como também te agradecer por aqueles que partiram, ó Deus, que o Senhor possa consolar as famílias. E agradecer pelo tempo que eles estiveram presente conosco, ó Deus. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. E assim, Senhor, tome em tuas mãos nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a andar confiante no Senhor, esperando, ó Deus, na força do teu poder somente, ó Deus. Tem misericórdia de nós, no livro de todo mal, Senhor. E seja feita a tua vontade em nossas vidas, para a glória do teu nome. E no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até o próximo encontro, se assim Deus me permitir. Que a graça e a paz, bendito do Senhor, esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos.